Olá, bom dia! Quinta-feira, 5 de junho. Eu sou o Duda Ventura e com Diogo Oliveira, vem com a gente para mais um Mundo em 180 Segundos. O seu podcast, só com notícias internacionais. O governo dos Estados Unidos vai restringir a entrada de cidadãos de 19 países a partir da próxima segunda-feira. Segundo a Casa Branca, a decisão tem foco na segurança nacional e no combate a ameaças terroristas. 12 países, como Afeganistão, Irã, Iêmen e Somália, terão a entrada completamente bloqueada, ou seja, nem conseguirão emitir o visto. Outros 7, entre eles Cuba e Venezuela, enfrentarão restrições parciais, com uma análise caso a caso. A maioria dos integrantes da lista lida com conflitos internos, crises humanitárias ou altos índices de permanência irregular nos Estados Unidos. E a mudança pode afetar principalmente pessoas que tentam fugir de situações de violência ou instabilidade nos seus países de origem. O presidente Lula chegou ontem a Paris para uma visita de 6 dias que deve mexer com a diplomacia brasileira. Logo na entrada do hotel, ele ganhou um lenço tradicional palestino e colocou nos ombros em um símbolo de apoio à população de Gaza, o que nos dá uma pista de que a crise no Oriente Médio deve ser um dos temas quentes da agenda de debates na França. O principal foco do encontro, porém, será o acordo entre Mercosul e União Europeia. O Brasil tem como meta que ele seja assinado até dezembro, mas a França segue como principal obstáculo. Até dia 9, Lula deve pressionar Macron, mas o presidente francês vive um momento político delicado e provavelmente vai evitar qualquer aceno público que gere desgaste interno. Da conversa entre os dois líderes, também podemos esperar temas como a regulação das redes sociais e o combate ao extremismo. A viagem ainda deve render uma declaração conjunta sobre clima, acordos nas áreas de vacina, educação e segurança e possíveis anúncios de investimentos franceses aqui no Brasil. Essa viagem deve funcionar como uma preparação, um esquenta para a COP30, que vai acontecer em Belém ainda no final desse ano. E durante o encontro com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, o líder norte-coreano Kim Jong-un prometeu apoio total aos russos na guerra contra a Ucrânia e em outros temas internacionais. Vale lembrar que há 1 ano os dois países têm um acordo de defesa mútua. E em abril, soldados da Coreia do Norte foram enviados para reforçar o exército russo. Kim Jong-un já tinha dado declarações anteriores chamando a Rússia de, abre aspas, nação irmã, fecha aspas. Essa parceria é especialmente estratégica para os norte-coreanos, já que a Rússia, além de uma potência mundial, exerce poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. No Peru, uma notícia preocupante para a cultura. O governo decidiu reduzir a área protegida em torno das linhas de Nazca, que passam de 5.600 para 3.200 km² protegidos. As linhas de Nazca são mais de 800 desenhos gigantes, esculpidos no deserto há cerca de 1.500 anos. Elas ficam ali, no sul do país, e são consideradas patrimônio mundial pela Unesco desde 1994. A justificativa para a redução é que novos estudos teriam delimitado com mais precisão as zonas reais de valor arqueológico. Mas a preocupação é que agora as figuras de animais, plantas e formas geométricas podem estar mais expostas à mineração informal. Os garimpos ilegais movimentam bilhões de dólares por ano no Peru. Só em Nazca, mais de 300 mineradores operam sob um programa de regularização que é frequentemente criticado por falta de controle. O próprio governo admite que existem pequenos garimpos, inclusive em zonas que antes eram protegidas. Mais de 1 milhão de muçulmanos iniciaram ontem o Hajj, a peregrinação obrigatória à Meca que reúne fiéis de todo o mundo na Arábia Saudita até segunda-feira. Nesse ano, as autoridades reforçaram as medidas para enfrentar o calor extremo, já que as temperaturas previstas ficam acima de 40 graus Celsius. O Hajj exige um esforço físico significativo. Os fiéis caminham bastante, ficam em pé por horas em lugares como a colina de Arafat e se movem no meio da multidão. Com esse esforço e as mudanças climáticas em vista, a Arábia Saudita intensificou o controle sobre quem pode participar da peregrinação. Operações policiais, vigilância com drone e multas foram adotadas para impedir que peregrinos não autorizados, que correm risco justamente por não terem acesso à infraestrutura climatizada e ao transporte oficial, entrem na cidade sagrada. O objetivo é evitar tragédias como a do ano passado, quando 1.301 peregrinos morreram, a maioria por insolação.
E finalizamos com notícias da Alemanha, onde 3 bombas da Segunda Guerra Mundial encontradas no oeste do país forçaram 20 mil pessoas a se retirar da cidade de Colônia. Elas foram descobertas durante obras nas margens do rio Reno. E apesar de casos como esse serem comuns na Alemanha, porque muitas cidades foram bombardeadas durante a guerra, essa foi a maior operação antibomba desde o fim do conflito. Equipes especializadas trabalham no desarme das bombas ainda hoje. É isso, a gente fica por aqui. Quer ficar por dentro das notícias internacionais em tempo real? Então segue a gente no Instagram. O @ é mundo_180_segundos. E compartilha também os nossos episódios com seus amigos e familiares. E não esquece de nos dar aquelas 5 estrelinhas, hein? Pra vocês, um bom dia, um grande abraço e até mais!